O barco evoca imediatamente uma passagem e o vaso contentor que nos transporta sobre as profundezas aquosas. A solidez do barco é importante, porque a sua integridade compreende uma fronteira, por vezes entre a vida e a morte. Por esta razão, na maioria das culturas, a construção naval é rodeada de práticas rituais, tabus e superstições relacionadas com a tensão entre as forças que funcionam para manter o barco a flutuar e as que o querem submergir. A forma básica de qualquer barco é o espaço vazio que ele contém, assim como a cavidade, que provoca na superfície da água. A resistência do barco depende desta pequena incursão no domínio da água. A relação e identidade secreta entre o vaso que se aguenta e as águas profundas que o fazem flutuar e que também o podem despedaçar é cambiante e emocional, uma ligação com a nossa primeira passagem para o nascimento, com o útero, o berço que embala e a arca salvadora, e com a nossa última passagem no navio da morte, que nos conduz de regresso aos ritmos oscilantes, deslizantes e sonolentos do início da infância, do oceano primordial e da noite. Assim, o navio tem frequentemente sido considerado como um aspecto do grande feminino, como a mãe ou amada, de cujo corpo sustentador o capitão ou navegador tem de conhecer intimamente as forças e as vulnerabilidades. Passagem, odisseia, viagem. O barco ou navio é o veículo das nossas peregrinações míticas. Os antigos egípcios retratavam o sol sendo transportado todas as noites num barco à vela sobre o abissal oceano da escuridão em direção ao nascer do sol e ao renascimento, tal como a consciência transportada sobre os baixos mares do sono. O crescente lunar, cuja curvatura se assemelha à do casco, atravessa as ondulações do espaço com a sua carga de orvalhos, ou é retratado como um navio de almas sobre as nuvens, sereno e transcendente. O ego humano é transportado em vasos conscientes e inconscientes da imaginação, intelecto, esperança, fé, coragem, ilusão, fantasia e sonho sobre as correntes da mente em mudança. Todos os nossos sentidos nos ajudam a navegar. Ventos e marés, sondar as profundezas e saber onde estamos. Estamos ancorados e levantamos a âncora. Velejamos contra a maré ou a favor da maré com ventos auspiciosos. Somos fustigados por tempestades. Andamos à deriva. Contornamos os recifes e glaciares escondidos, ou naufragamos por causa deles. O vaso terá condições para navegar? Ele possui uma âncora e um par de remos robustos? O seu tamanho e abastecimento são proporcionais à dimensão das águas? Tão fundamental é a ideia do barco que nos suporta em segurança sobre o caos, que foram construídas casas à imagem de um navio, assim como as igrejas cristãs com a cruz como mastro. O barco denota aquelas coisas materiais, espirituais, energéticas, que subitamente aparecem nos nossos horizontes e são trazidas para a terra. Os barcos à vela, navios de cruzeiro, navios de guerra, navios mercantes, ferryboats, barcos salva-vidas, barcas, canoas. O navio carregado de bens, de riquezas inesperadas, ou os frutos do longo trabalho. O meu navio entrou. Os navios que transportam as forças do terror, possessão, pirataria e guerra. A alquimia retratou o seu opus de processo psicológico como a circunnavegação até os 4 fins da Terra, e como uma viagem em direções opostas ao mesmo tempo,
sugerindo um destino de totalidade. O Opus era igualmente visto como uma odisseia, longa, fastidiosa, heróica e cheia de perigos. Era fácil uma pessoa perder-se na travessia daquelas águas desconhecidas, ser engolido pelas coisas das profundezas ou ficar imobilizado por falta de vento. O barco personifica a viagem da vida, ou um círculo completo, e em quase todo lado o barco significou a última viagem, de reunião da pessoa com as águas do início, da passagem para a costa mais distante, e frequentemente uma viagem solitária, mas sempre desolada.